Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, sou o pastor distrital nestas igrejas de língua portuguesa que estão aqui na região da Nova Inglaterra, Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos numa jornada extremamente abençoada durante as últimas semanas. Estamos juntos no estudo do livro O Grande Conflito, disponível numa versão missionária, não é? Uma versão reduzida e também na versão completa. E você encontra também aqui na descrição dos vídeos, a cada culto transmitido, uma versão em PDF para você poder baixar e ler aí nos seus terminais, como computador, tablet, celular. E também você pode baixar aí o audiolivro. Isso mesmo. Você que tem, de repente, um pouquinho de preguiça para a leitura, você pode ouvir enquanto está dirigindo aí no trânsito, a caminho do trabalho, ou então em casa, quando está envolvido com os afazeres domésticos, você pode aproveitar para ouvir a leitura do Grande Conflito. Sempre os links estão disponíveis na descrição de cada um dos vídeos dos nossos cultos. Hoje, alcançamos o capítulo número 22. Portanto, já estamos há 22 semanas completadas hoje estudando este extraordinário livro. Já passamos da sua metade. O livro tem ao total 42 capítulos e hoje já estamos no capítulo de número 22. Sejam todos muito bem-vindos e que juntos possamos, de fato, ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Pode ser que alguns estejam tristes por derrotas, por perdas. Também pode ser que tenhamos pessoas celebrando grandes vitórias, pessoas que estejam aborrecidas por alguma razão, muito felizes por outra. Mas, Senhor, na tristeza ou na alegria, louvado seja o teu nome. Permita que a nossa adoração seja aceita diante do teu trono, através da intercessão do Espírito Santo, permitindo, Senhor Deus, que criaturas pecadoras possam de fato ter acesso até o teu trono de graça pelos méritos de Jesus Cristo. Ilumine nossas mentes, aceite o louvor que vamos cantar agora, nosso momento de oração e também, em especial, o estudo da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você então para que possamos juntos louvar o nome do nosso Deus, com um hino que é muito especial, falando a respeito de que falta só um pouco mais, para que possamos ver Jesus voltar. Então, vamos louvar ao Senhor, hino do Novinário Adventista, número 466, e depois, na sequência, vamos ter um momento da oração intercessora. Hoje estamos tendo o privilégio aqui, ao vivo, a participação do pastor Hamilton Guiz. Pastor, queria convidá-lo na volta do hino para que pudesse orar de maneira intercessora aqui pelos participantes do nosso culto, ok? Vamos então louvar a Deus e na sequência teremos o momento da oração intercessora.
É só um pouco mais, um pouquinho mais, e já estaremos neste bendito e glorioso lar. Você crê nisto? Você tem esta convicção, esta certeza em seu coração, a certeza de que mais um pouco e estaremos com Cristo Jesus, onde tudo realmente será novo. Não desista, por favor, não deixe de lado a oportunidade de estar pronto, de estar pronta para estar com Jesus neste lar. Pastor Hamilton, por gentileza, gostaria que ter a honra de ter você com a gente aqui hoje. Gostaria de convidá-lo a fazer uma oração intercessora nesse instante e pedindo a bênção sobre todas as pessoas que estão conosco aqui ao vivo, que todos têm com certeza um pedido, um agradecimento, mas eu acabo de receber nesse exato momento, enquanto o hino tocava, o pedido de uma mãe que nós conhecemos lá no Brasil, cuja filha acabou de tentar suicídio. Então eu gostaria aqui pedir a sua ajuda para interceder por esta jovem, pela sua mãe, para que ela seja transformada nesse desejo, né? Nós sabemos que, infelizmente, isso tem sido muito comum, mas nós temos que crer que Deus pode transformar esta dor que leva as pessoas a quererem tirar as suas vidas, né? É a dor que faz isso. Então, que Deus cure essa dor nesta jovem querida, por favor, pastor, além dos demais pedidos que com certeza todos aqui possuímos. Muito obrigado. Está aberto o meu microfone? Sim, estamos lhe ouvindo. Obrigado. Vamos orar. Querido Deus, Pai amoroso, Deus Criador, Salvador, Onipotente e Mantenedor. Nós te damos graças, Senhor, porque mais um dia tivemos a vitória, porque estamos ainda aqui com vida, te louvando, buscando compreender os teus anseios por nós. Neste momento, ó Deus, nós indignamente te pedimos que nos perdoe, nos aceite como somos e nos ajude a transformar ou transforme nossas vidas para que o nosso viver seja aceito de bom grado pela tua misericórdia e graça. Queremos te pedir, ó Deus, insistentemente e por teu amor e bondade, que interceda, ó Deus, pelos teus filhos, especialmente por essa jovem e a sua família, que ela possa entender os teus propósitos, os teus planos de salvação para cada um de nós, que ela volte a entender que o Senhor a ama, que o Senhor tem bondade e misericórdia para cada um dos teus filhos, que ela possa entender este amor profundamente no seu coração e não desista da vida, mas possa continuar com o anseio de vida eterna. Abençoa, Senhor, a cada pedido que os teus filhos colocaram no coração ou necessitam, mas atende, Senhor, segundo as necessidades e segundo a tua boa vontade. Não nos dê aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos. Dá-nos o teu perdão, dá-nos a bênção que nós necessitamos e, acima de tudo, Senhor, ajude-nos a entender que só um pouco mais. Logo, logo o Senhor estará voltando e que nós estejamos preparados para aquele grande e glorioso dia, quando o Senhor se manifestar nas nuvens dos céus. Dá-nos a alegria de viver, dá-nos a compreensão da tua palavra. Dá-nos também poder dos altos céus para viver e vivenciar cada dia a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Abençoa de Deus. forma muito especial a mensagem que o pastor, como teu servo, teu filho, que muitas vezes foi usado pelo Senhor, possa mais uma vez ser instrumento em tuas mãos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Muito obrigado, querido. Deus esteja com você, viu? Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos e amigos, vamos juntos em mais uma jornada
em nosso estudo do livro Grande Conflito, capítulo número 22, e eu espero que você esteja se dedicando. Um ritmo bem tranquilo, não é? Um capítulo por semana, e estamos hoje no capítulo de número 22. Dando uma boa noite para todos que estão conosco, Elci, Francisco Oliveira, Lenice e família, Socorro Marques, direto do Ceará. Saudades, Socorro, da sua participação em nossos cultos. Seja bem-vinda. Também a Natália, a Célia Alves, nós temos aqui o Pedro Gilda Simões. Todos são muito bem-vindos, queridos, em nosso estudo. E aqui pelo Zoom, pastor Hamilton, Anarles e família, André e família, Belmira, Carline e família, Carol e Manuel, Celina, Liz, Maria Oliveira, Saíde e Emilce, doutora Saskia, todos sintam-se abençoados. E aqueles que também assistem aos nossos cultos depois que eles ficam disponíveis. Lembrem-se, todos os vídeos ficam disponíveis nas páginas do Facebook de Seekonk, de Framingham, de Pawtucket, da família Primeiro Encontro e no nosso canal no YouTube, ok? No YouTube, @família Primeiro Encontro, você também tem toda a série ali disponível numa playlist chamada série O Grande Conflito, tá bem? Que Deus esteja com todos. Tia Zilda também está nos acompanhando. Deus esteja com a nossa querida Sani na sua recuperação contra o Covid. Temos aqui a querida Maura Carvalho, direto do Pará, também conosco. Seja bem-vinda, querida Maura. Muito bem, meus queridos. Nós vamos então agora passar para o estudo do nosso capítulo de hoje. É sempre um conteúdo extraordinário, um conteúdo também profundo. É sempre um desafio para a gente preparar estas mensagens para vocês, em virtude do tempo, não é? Não há como a gente fazer uma mensagem assim, muito longa pela internet, é muito cansativo para vocês, mas o conteúdo é extraordinariamente profundo. Então, eu espero em Deus que vocês consigam sempre acompanhar e se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade para entrar em contato conosco, seja aí pelo e-mail, né? Ou seja mesmo pelas mensagens através aqui do Face ou do Zoom, mas que, por favor, Deus ilumine nossas mentes no estudo da sua palavra. Como fazemos então todas as vezes que temos a nossa transmissão, a gente prepara aqui com carinho alguns slides para compartilhar com vocês, para facilitar então o estudo do conteúdo. À medida que eu apresento os slides, eu perco o contato visual com a maioria de vocês, a não ser aqui no celular, com o Seekonk. Então, por mais que vocês queiram compartilhar algum pedido, alguma saudação, saibam que depois da transmissão a gente revê tudo. Eu escrevo aqui no caderninho os pedidos de oração e assim a gente continua interagindo. Eu sempre peço para que você tenha em mãos uma Bíblia impressa, não é? E também a sua canetinha marca-texto. Então, por favor, não esqueça aí, na medida do possível, de ter uma caneta destas que destaca o texto, né? A sua Bíblia, um bloquinho para poder anotar aí também aquelas dicas importantes a respeito do nosso estudo. Uma boa noite lá para Paraíba, com Valdegrácia Fonseca também, que bom que estamos juntos. Então, vamos ao estudo da Palavra de Deus. Abrindo aqui a nossa série, vamos ampliar aqui, deixe-me só conferir se está tudo certo. Muito bem, ok. Já estamos prontos pela graça de Deus. Aí está o Grande Conflito, uma saga milenar e o seu final surpreendente. 22 semanas estamos completando hoje pela graça de Deus. Então, vamos juntos aqui recapitular nosso tema de 15 dias atrás. Na quarta-feira passada, nós estivemos aí num descanso, né? Umas férias de 8 dias. Um descanso aí de 8 dias, então não tivemos aqui a nossa transmissão, mas hoje estamos retomando e vamos recapitular o que estudamos no dia 6 de março, o capítulo 21, que tratou da causa da degradação atual. 3 anjos estão voando ao redor da terra com a mensagem do Evangelho eterno. Lembrem-se,
O Apocalipse enfatiza a existência de um evangelho eterno, obviamente porque também a Bíblia aponta a existência de um falso evangelho. Um evangelho que tem aparência de evangelho, soa como evangelho, diz que representa o evangelho, mas é anátema, é mentira. Portanto, o eterno existe aí para esta ênfase, para mostrar que existe um outro tipo de evangelho, que não é o eterno. E este evangelho eterno tem a sua ênfase em Apocalipse capítulo 14, 6 a 12, onde, pelo que estudamos e a profecia aponta, todo esse contexto da mensagem de um juízo real que acontece no céu, ele teria que cumprir aquele tempo específico da profecia, o maior período profético da Bíblia que temos estudado, as 2.300 tardes e manhãs, e ao cumprir esse tempo, exatamente em 22 de outubro de 1844, nós inauguramos, de acordo com a profecia, esse período chamado juízo, em que Jesus no céu passa do lugar santo para o Santíssimo dentro do santuário e agora, como um sumo sacerdote, como nosso advogado, está ali passando, investigando a vida dos seus filhos e filhas. E que Deus nos conceda o privilégio para que os nossos pecados possam ter escrito ao seu lado ali, perdoado. Amém? Deus está chamando homens, mulheres, jovens, meninos, meninas, para que se dediquem, para que dediquem suas vidas a Ele, para darem as costas à Babilônia e unirem-se na proclamação desta última mensagem para este planeta. Babilônia, confusão, falsa igreja que proclama um falso evangelho. Babilônia, que no Apocalipse representa uma cidade, obviamente uma representação espiritual, simbólica, uma vez que a cidade de Babilônia foi destruída 600 anos antes de Cristo, então a profecia não fala da cidade literal, fala do seu simbolismo. Babilônia significa confusão, é representada por uma mulher, e esta mulher então está agora encabeçando suas filhas, ou seja, aquelas igrejas que também recebem e praticam as suas tradições humanas e seus dogmas. Então, Babilônia, ela precisa ser deixada de lado, e Deus tem os seus fiéis em todas as religiões. Ele tem uma mensagem para todas estas pessoas, até aqueles que não creem nele. Terão também a oportunidade de ouvir. Ele está chamando. Voltem à Bíblia, voltem ao Evangelho Eterno original. E Deus está dizendo aquilo que eu e você encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Este clamor já tem sido uma realidade. E nós vamos nos surpreender à medida que cheguemos ao tempo exato do tempo do fim, às vésperas da volta de Cristo, a quantidade de pessoas que de fato não estarão ligadas agora por uma placa de igreja, mas sim vão estar ligados por um propósito. Servir a Deus, guardar os seus mandamentos e crer no espírito de profecia, crer no testemunho de Jesus, ter uma vida realmente de costas para aquela prática que não condiz com a palavra de Deus. Muito bem, feita a recapitulação do capítulo 21, avancemos para o capítulo desta noite, que está aqui. Acabei esquecendo de atualizar, vamos fazê-lo. De vez em quando escapa alguma coisinha aqui, mas nada que no ao vivo a gente não corrija. Pronto. Estamos na sessão de número 3, capítulo número 22. Ah, aqui também acabou que o nosso texto principal aqui não foi atualizado quando eu salvei. Então vamos atualizá-lo com o nome correto, tá bom? Para que não haja confusão. Profecias alentadoras. Alentadoras que vem de confortante. E no livro condensado, na edição missionária,
este capítulo chama-se O Cumprimento, tá bem? Cumprimento é o título da edição missionária, a edição condensada. Pronto. Já está corrigido e eu agradeço a sua paciência aí. Muito bem, agora sim, Esperança Triunfante é a sessão número 3, capítulo 22, profecias alentadoras, ou seja, de conforto, né? Estamos falando de um contexto pós-desapontamento. Cerca de 50.000 pessoas aguardavam Jesus voltar em 22 de outubro de 1844, nesta região em que eu e minhas igrejas vivemos, a Nova Inglaterra. A América do Norte como um todo também envolvida. A América do Norte habitada à época, mas com ênfase nesta região da Nova Inglaterra. E cerca de 50.000 expectantes agora foram completamente desolados. Por isso, essas profecias alentadoras, confortadoras, vieram para poder, de fato, ajudar aqueles expectantes. Após, então, este desapontamento de 22 de outubro de 1844, você vê ali que quando o tempo se passou e agora que pela primeira vez estas pessoas esperavam a vinda de Jesus na primavera de 1844, aqueles que pela fé haviam aguardado o aparecimento de Jesus ficaram por algum tempo envoltos em perplexidade e dúvida. Com certeza. Você tinha ali todo um processo de preparo, todo um avivamento que era feito na América do Norte àquela época, e agora, simplesmente, o dia 22 de outubro amanheceu, passou-se todo o seu tempo, escureceu, o dia encerrou e Jesus não veio. Pense no choque, na decepção, naquela perplexidade e dúvida que estavam presentes nas mentes daqueles expectantes. Embora o mundo os considerasse inteiramente derrotados e eles fossem julgados e provados que acreditaram numa ilusão, a fonte de conforto ainda era a palavra de Deus. Igreja, vamos prestar atenção aqui. Haja o que houver, nunca se afaste da Bíblia. Pegou a visão aí? Vou até pegar a minha Bíblia mais recente aqui usada nos púlpitos. Não afaste-se da palavra por nada. Por mais que venha o luto, por mais que venha a dor, por mais que venha a dúvida, a angústia, a tristeza, a decepção, não se afaste da Bíblia. A Bíblia é, de fato, a nossa única regra de fé e prática, capaz de nos manter focados naquilo que interessa, a nossa salvação. Por favor, não abra mão da Bíblia. Embora os crentes não pudessem explicar o que havia acontecido, por que Jesus não havia voltado, eles se sentiam seguros de que Deus os guiaria na experiência pela qual haviam passado, e assim, orando e buscando respostas nas profecias bíblicas, eles seguiam atrás de poder avançar. Lembre-se que agora o grupo ficou muito restrito. Daquelas mais de 50.000 pessoas, a absoluta maioria desistiu. E além de desistirem, ainda se voltaram contra os seus irmãos também. Muitos ainda continuaram marcando datas para a volta de Jesus. Alguns grupos insistiram nesta posição de continuar marcando datas. Vários segmentos de fé foram inaugurados depois desse processo, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como Mormons, e também os Testemunhas de Jeová. Todos estes movimentos, eles tiveram sua raiz após este grande desapontamento de 1844. E além desses grupos, também ficou ali um pequeno remanescente que viria a dar, então,
nascimento à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E estes sinceros pioneiros do Advento, que não desistiram diante deste desapontamento, deste fracasso público, voltaram-se à Bíblia. E na Bíblia encontraram profecias que, de fato, puderam confortar o seu desapontamento. E, por favor, encontre Abacuque, capítulo 2, versos 1 a 4. Entre as profecias que confortaram, alentaram esses nossos pioneiros, estava a profecia registrada em Abacuque. Vá ali para o livro de Mateus, e aí volte as páginas ao contrário, como se você quisesse voltar para o Gênesis, se você não tem tanta intimidade aí com os profetas menores, né? Esses livros pequenos aí do final do Antigo Testamento, comece de Mateus de trás para frente, e aí você vai chegar até o livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 2, leitura a partir do verso número 1, eu leio na Nova Almeida Atualizada. Se você está em busca do melhor texto traduzido para a língua portuguesa, adquira uma Bíblia na tradução, melhor dizendo, Nova Almeida Atualizada. Até o momento é a melhor tradução dos originais para o português. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O capítulo 1 de Abacuque é cheio de ais, cheio de questões a respeito da espera. E o profeta, então, está agora no capítulo 2 escrevendo: eu vou ficar aqui, na fortaleza, esperando a resposta. O Senhor me respondeu, verso 2, escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. O que diz a palavra? Espere. Poderíamos ficar aqui um bom tempo só nesta vírgula. Mesmo que venha a demorar, vírgula, espere, porque certamente virá, e o que mais, meus irmãos? Não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Irmãos e amigos, nós temos aqui, nesta extraordinária profecia, uma das passagens mais importantes da Bíblia. Então, por favor, pegue aí a canetinha, marca-texto, highlight e destaque estes versos em sua Bíblia. Você está diante de uma das passagens mais importantes da palavra de Deus, em especial o verso número 4. O verso número 4 expressa a essência do Evangelho. A essência do Evangelho, o verso que serviu de fundamento para dar início à chamada Reforma Protestante. O justo viverá pela fé. Por isso, queridos irmãos e amigos, pela fé em Cristo, nós recebemos a justiça de Deus. Você crê? Essa justiça divina é creditada a nós e se torna nossa. Algo que eu e você não merecíamos, Cristo nos dá graciosamente. O mérito é dele e ele nos concede a sua justiça. Esse processo chama-se justificação pela fé em Cristo. O culpado é declarado inocente pelos méritos daquele que poderia condená-lo. Jesus poderia nos condenar à morte, mas ele escolheu nos dar a sua vida. Você aceita? O profeta Abacuque, como você acabou de ler ali no verso número 4, especialmente, apresenta um forte contraste entre o arrogante, o infiel, e o humilde e fiel. Ficou bem claro na leitura para você? Eis que a sua alma está orgulhosa e a sua alma não é reta nele. Esta é a postura daquele que não aceita a justiça de Cristo.
em contraste com o fiel e humilde, que pela fé aceita a justiça de Jesus. A conduta de cada grupo determina o seu destino. Os pecadores arrogantes vão fracassar, enquanto os pecadores justificados viverão pela fé. A fé, palavra que no original aqui do texto de Abacuque significa literalmente fidelidade, constância, confiabilidade. Esta fé de Abacuque e de todos os santos e de todos os justos nos dias passados da grande provação que tanto estudamos aqui nas semanas passadas, especialmente durante a Idade Escura, os 1260 anos da perseguição papal contra os fiéis de Deus. Portanto, a fé de todos eles é a mesma fé que susteve os pioneiros do Adventismo, os fiéis de Deus no tempo do fim. Uma fé profética, que é a confiança no Senhor e no seu caráter imutável. Deus não muda. Ele não muda como o nosso humor, como nossas escolhas. Deus só tem uma palavra. Nas horas mais escuras, debaixo das mais proibitivas circunstâncias, o cristão fiel, o cristão humilde, pode se firmar sobre a fonte de toda a luz e de todo poder. E a fonte de toda a luz e todo poder é a palavra de Deus, que representa Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o Senhor pela palavra. A palavra é viva. Sabe, queridos, já em 1842, conforme Abacuque havia predito que esta profecia deveria ficar legível até para aquele que passasse correndo pela frente dela, o milerita Carlos Fitt preparou esse diagrama profético para ilustrar as visões de Daniel e Apocalipse. Um detalhe chamou a atenção, porque ninguém, naqueles idos de 1844, notou uma visível demora no cumprimento da visão. Lembram-se que nós lemos aqui? Espera, uma tardança que foi apresentada claramente pelo profeta no verso número 3, Abacuque 1:3. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Mas nossos primeiros pioneiros ali, nossos pioneiros, melhor dizendo, eles estavam numa expectativa tão forte que esse detalhe da tardança foi passado por alto. Não fossem outras porções das Escrituras, e de fato, essas pessoas haveriam de perder sua fé completamente na volta de Jesus. Porções como Ezequiel capítulo 12, versos 21 até 25, e também os versos 27 e 28. Ezequiel ajudou a advertir aquele grupo remanescente a esperar com paciência, a conservar firme a confiança na palavra de Deus. A sua fé teria fracassado na provação do desapontamento se aquele remanescente, se aquele resto de fiéis não houvessem se agarrado novamente à oração e ao estudo da Bíblia. E entre outras porções alentadoras, Abacuque, Ezequiel, também encontramos a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25. Esta parábola das 10 virgens ilustra muito bem a experiência daquele remanescente, daquele chamado já povo adventista. Aliás, não só o capítulo 25, mas a nossa atenção também deve ser dada para o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, pode ser chamado de sermão evangelístico de Jesus, 24 e 25. Este é um sermão
melhor dizendo, sermão apocalíptico de Jesus. Este sermão de Jesus em Mateus 24 e 25, com Daniel, com as profecias de Daniel e Apocalipse, apontam exatamente para o tempo em que estamos vivendo. Irmãos e amigos, capítulo 24 e 25 de Mateus, Jesus revela verdades importantes sobre o tempo do fim e a preparação para este tempo. A partir de 3 perguntas feitas pelos discípulos no capítulo 24 de Mateus, Jesus, então, começa a descrição apocalíptica do futuro, com os eventos que vão suceder durante a vida dos discípulos. Jesus, então, responde às 3 perguntas dos discípulos, apontando eventos futuros. O evento primeiro seria a destruição de Jerusalém, que afetaria a vida dos discípulos. Jesus também, no seu discurso de Mateus 24, aponta para outro evento, o evento da perseguição contra os seus filhos e filhas na chamada Idade das Trevas ou Idade Média. É isso mesmo. Jesus, em Mateus 24, predisse ali esta terrível perseguição que os seus fiéis sofreram durante os 1260 anos da Idade Média. E, finalmente, Jesus também em Mateus 24, e já caminhando para Mateus 25, aponta para o seu retorno em glória no fim dos últimos dias. Por isso, meus queridos, na sequência desta relação, o relato das palavras de Jesus em Mateus 25, verso 1, começa de fato de forma muito interessante. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Mateus 25, verso 1. Numa referência direta à igreja cristã que vive nos últimos dias. Uma igreja que é mencionada no final do capítulo 24 e agora é simbolizada pelas 10 virgens do início do capítulo 25. Neste cenário, estas virgens não estavam ao lado de Satanás. Elas representam, as 10, representam professos cristãos. Porém, no tempo do fim, todas as 10 adormeceram. Mateus capítulo 25, verso 5. E Cristo já havia alertado que os cristãos devem se manter alertas, devem se manter vigiando. Mateus capítulo 24, verso 2. Mantendo-se então acordados para que não estivessem despreparados no momento da chegada do seu reino. Sendo assim, vamos recapitular. Todas as 10 virgens tinham lâmpadas. Todas elas. E todas elas saíram ao encontro do noivo, indicando que estavam aguardando ansiosamente a sua chegada. Porém, lembram-se de Abacuque? Houve uma tardança. Houve um atraso. E por isso elas adormeceram, crendo na chegada do noivo. E de repente, quando nenhuma delas esperava, vem o grito: o noivo está chegando. Mateus capítulo 25, versos 1 a 6. Queridos, neste instante, a parábola de Cristo demonstra a diferença que existe dentro da igreja entre professos cristãos. 5 destas virgens estavam despreparadas. Elas ainda tinham um pouco de azeite, mas este azeite que elas tinham não era suficiente para o encontro com Cristo. A melhor tradução de Mateus capítulo 25, verso 8, é esta. Elas dizem: nossas lâmpadas estão se apagando. Se a sua tradução, a sua versão está escrita desta forma, é a melhor tradução. Todas elas tinham azeite, incluindo as 5 despreparadas. Mas o azeite delas era insuficiente.
E Mateus 25, verso 8 diz: elas expressaram, nossas lâmpadas estão se apagando. Queridos, essas virgens representam exatamente os cristãos que hoje aguardam a volta de Cristo Jesus, mas que têm uma experiência superficial com Ele. Enquanto temos um grupo que se dedica a orar, a estudar a palavra e a serem relevantes na expansão do reino, temos um grupo representado por estas virgens despreparadas, que tem pouco azeite, ainda tem alguma ação do Espírito na sua vida, mas a chama deles, a chama é vacilante, é uma luz fraca. Essas pessoas estão satisfeitas com pouco, quando precisam de muito. Meu irmão, minha irmã, será que você está satisfeito com pouca luz? Quando, na realidade, eu e você precisamos de muita luz? Na época de 1844, aqueles que eram medianamente dedicados, sabe? Você sabe o que é uma pessoa medianamente cristã? Você sabe. O Apocalipse 3 diz que nós somos laodiceanos, não somos nem quentes nem frios, nós somos mornos. E sabe, meus queridos, o morno não vale nada. Antes, diz Jesus, você fosse quente ou frio, porque morno eu vou te vomitar da minha boca. Não era essa a prática para provocar o vômito, beber água morna? Pois bem, em 1844, depois de todo aquele avivamento de que Jesus voltaria naquele dia, nós tínhamos uma grande maioria de pessoas medianas na sua fé, pessoas que eram superficiais e não conseguiam mais apoiar a si mesmas e a fé dos seus irmãos. Diante da decepção que passaram, Jesus não veio, a fé destas pessoas medianas desapareceu. E cada um tinha, por si mesmo, de ficar em pé. Não é a minha fé que vai salvar o meu filho, não é a minha fé que vai salvar a minha esposa, não é a sua fé que vai salvar alguém. A experiência tem que ser pessoal. Pegou a visão, hein? A experiência da salvação, meus irmãos, é pessoal. A profundidade do relacionamento com Cristo é pessoal. Por este tempo, 1844, começou também a aparecer o fanatismo. Alguns que haviam professado ser zelosos crentes na mensagem passaram agora a rejeitar a palavra de Deus como único guia infalível e agora pretendiam ser guiados pelos seus próprios sentimentos, pelas suas próprias impressões, pela sua própria imaginação. E estas pessoas que seguiam pelos seus pensamentos, pelas suas impressões, pela sua imaginação, são pessoas que se tornam cegas e fanáticas. E esse é um grande perigo para os nossos dias também, meus queridos. Uma bela definição de fanatismo que eu ouvi há muitos anos atrás define o fanatismo como uma verdade que ficou louca. E nós temos que prestar atenção, porque esse fanatismo que surgiu em muitos daqueles que ficaram desapontados em 1844 foi um instrumento de Satanás para destruir a obra de Deus. Então, por favor, preste atenção aqui. Muitas pessoas se preocupam com o mundo invadindo a igreja, com o liberalismo, com o afrouxamento, mas se esquecem do perigo do fanatismo. É o outro extremo. Estão sempre achando defeitos e pecados na vida dos outros, mas não se corrigem a si mesmos.
Meus queridos, o papel de acusador é do diabo, não é nosso. O acusador, desde o princípio dos irmãos, é o diabo. Não faça papel de acusador dos seus irmãos. Diante da realidade do juízo, já estudamos isso aqui. O juízo que está acontecendo agora no céu tem papéis definidos. Quem é o juiz? Deus. Quem é o advogado? Jesus Cristo. Quem são as testemunhas? Os santos anjos. Quem é o acusador? O diabo. E quem sou eu e quem é você? Aqueles que estão no banco dos réus. Então, fique no seu papel. Seja humilde e fiel a Deus, e não arrogante e acusador dos seus irmãos. Lembrem-se disso, o fanatismo também é obra do inimigo. Veja o conselho esclarecedor que a serva do Senhor tem neste extraordinário capítulo 22. Eu uso a paginação da edição completa, ok? Esta edição completa, que está aí também disponível em PDF, página 396. Eu coloquei até em destaque. Vocês sabem que eu gosto de usar esses destaques. Está aí na tela também. Em todo avivamento, está ele pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrados de espírito. Ele quem? Satanás. Pega a visão, meu irmão, minha irmã. Qualquer movimento que tente ressuscitar uma igreja, igrejas que estão mortas, vai enfrentar a fúria do inimigo. E o inimigo usa pessoas que não têm o coração santificado e estão desequilibrados. E ela diz mais: quando estes aceitam alguns pontos da verdade e adquirem um lugar entre os crentes, opera por meio deles a fim de introduzir teorias que vão enganar os incautos, aqueles que não são profundos na palavra. Se iludem com esta conversa mole deste grupo. Não se prova que qualquer homem seja cristão, homem, ser humano, homem, mulher, não importa. Não se prova que qualquer ser humano seja cristão verdadeiro por encontrar-se em companhia dos filhos de Deus, mesmo na casa de culto e à mesa do Senhor. Satanás frequentemente ali se acha, nas ocasiões mais solenes, sob a forma daqueles que pode usar como agentes. Irmãos, eu fico arrepiado quando eu leio isso. A gente está tão focado em dizer que a igreja está tomada pelo mundo, quando o fanatismo é tão diabólico quanto o liberalismo. Faz sentido para você? O fanatismo foi instituído pelo diabo para destruir a obra de Deus. Lembre-se, fanatismo é uma verdade que ficou louca. Qual é o desafio para o Filho de Deus? O equilíbrio. Esse é o desafio. Foi assim em todo o tempo. O fanatismo existiu como um instrumento do diabo em todo o tempo. O apóstolo Paulo, onde quer que fundasse uma nova igreja, enfrentava os fanáticos. Martinho Lutero, ele sofreu perplexidade e angústia que vinham de pessoas fanáticas. Os irmãos Wesley, fundadores do metodismo, enfrentaram fanáticos de toda sorte. E com Guilherme Miller, fundador do movimento millerita e do adventismo, não foi diferente. E mesmo com a comprovação de um erro relacionado ao acontecimento esperado, nada abalava a fé daqueles pioneiros. E qual foi o erro? Vocês se lembram? Ouvir o senso comum da época de que o santuário a ser purificado, mensagem de Daniel, era o planeta Terra.
e que isto aconteceria com a volta de Cristo. O evento estava errado, a data estava totalmente certa. O evento não aconteceu no planeta Terra, aconteceu no céu. Em que lugar? No santuário, que é o tema do estudo do nosso próximo encontro. Semana que vem teremos a Semana Santa. Então vamos ter sermões em nossas igrejas presenciais. Mas depois, na última semana, após a Semana Santa, voltaremos com o capítulo 23 e aí vamos estudar a mensagem do santuário. Portanto, o evento que foi proclamado foi equivocado, mas a data foi acertada. E aqueles pioneiros não se abalaram, porque as profecias trouxeram conforto, alento. E nas palavras do próprio Guilherme Miller, ele afirmou o seguinte: tivesse eu de viver de novo a minha vida com a mesma evidência que tive, então, de ser sincero para com Deus e o homem, eu teria de agir como agi. Ou seja, faria tudo de novo. Porque lembrem-se, nossos pioneiros esqueceram, não atentaram para o detalhe da tardança. O desapontamento corresponde a esta tardança, mas o Senhor virá. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Cristo está voltando. Por isso, Deus não abandonou o seu povo em nenhum instante. Pelo contrário, ele permaneceu com aqueles que não negaram e, de forma alguma, a luz que tinham recebido e nem acusaram o movimento adventista. Deus continuou com aquele pequeno grupo que se debruçou no estudo, se debruçou na oração, pedindo ao Senhor: Senhor, conforte nossos corações, estamos desapontados, tem um gosto amargo em nossa boca, nos conforte. E as profecias fizeram esse papel. A palavra de Deus confortou. Deus nunca abandona os seus fiéis. E eu quero terminar lendo uma porção que eu gostaria que estivesse bem destacada na sua Bíblia. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 35. Nós aceitamos Paulo como autor da Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, leitura do verso número 35. E, por favor, pegue a caneta, marca-texto e destaque este texto aí na sua Bíblia. Antes de dormir hoje, feche os seus olhos em cima deste texto, em nome de Jesus. Eu leio na Nova Almeida Atualizada. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Tá me ouvindo aí, meu irmão, minha irmã? Não percam a confiança. Ela tem grande recompensa. Haja o que houver. Uma amada irmã nossa da Igreja do Jardim Campo de Fora, que ontem deitou-se com o seu esposo, foram dormir, ele amanheceu sem vida na manhã de hoje. Como confortar uma família que perde o seu pai querido dessa forma? Mas ele descansou no Senhor, nós temos certeza disso. Então, para esta família enlutada, para qualquer família enlutada, para pessoas que enfrentam a depressão, problemas financeiros, outros problemas de saúde, o câncer, são mais de 80 pessoas pelas quais oramos todos os dias pela cura do câncer. E mesmo assim, nosso querido irmão Antônio faleceu no último domingo, ancião da Igreja do Jardim Melvi, Praia Grande. Para todos enlutados, doentes, por favor, não percam a confiança de vocês, porque ela tem
grande recompensa. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus e não dos homens, vocês alcancem a promessa. Verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não vai demorar, é só um pouco mais, um pouquinho mais, e nós veremos Jesus. Foi isso que cantamos, igreja. O justo, Paulo cita a Bíblia. Aqueles que dizem que o Antigo Testamento não serve para nada estão equivocados. Olha aqui, o justo viverá pela fé. De onde Paulo tirou isso? Abacuque capítulo 2, verso 4. A Bíblia é uma só, meus irmãos, Antigo e Novo Testamentos. O justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da nossa vida. Ô igreja, quanto tempo mais nós vamos ainda duvidar? Quanto tempo mais vamos viver com pouco azeite em nossas lâmpadas? Em nome de Jesus, pais, conversem com seus filhos. Vocês que nos dão a honra de estar aqui todas as quartas-feiras, em nome de Jesus, compartilhem esses vídeos. Me dói, me corta o coração ver que muitas pessoas das minhas igrejas não acompanham as mensagens. Algumas até trocam mensagens no celular durante o culto. Eu estou nos grupos. Se estão trocando as mensagens é porque não estão acompanhando a pregação da palavra. Pouco azeite nas lâmpadas. Não vão permitir, esse pouco azeite não vai ser suficiente para o período de provas que está chegando e já está entre nós. Hebreus 10, 35 a 39. Não retroceda, não perca a confiança, porque a sua confiança tem grande recompensa. O justo viverá pela fé. Você crê nisso? Abatidos por verem frustradas as suas esperanças, unicamente pela fé em Deus e em Sua palavra, poderiam aqueles pioneiros permanecer em pé, e a única maneira segura de proceder era reter a luz que já haviam recebido de Deus, apegar-se firmemente às suas promessas e continuar a examinar as Escrituras, esperando e vigiando pacientemente a fim de receber mais luz. Uma lição prática para todos nós hoje. Vamos aceitá-la? Um pouco mais e veremos o nosso Rei em toda a sua glória. Mas para isso, minha igreja, firmeza na palavra, compromisso com Jesus, oração, estudo devocional da Bíblia, lâmpadas cheias de azeite, poder do Espírito Santo, porque já já ele vai se manifestar. O noivo está chegando. E que ele nos encontre preparados. Em nome de Jesus, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Estamos vivendo de maneira muito superficial num tempo que é um tempo de urgência. Estamos perdendo o foco. Senhor, abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra o nosso coração.
e coloca em nós o desejo sincero de estarmos preparados desde já para vermos Jesus voltar. Nós não temos condição de saber nem se vamos amanhecer vivos amanhã, mas nós podemos deitar nossa cabeça no travesseiro com a certeza de estarmos salvos em nome de Jesus. Então, Deus, por favor, que estas profecias confortantes, alentadoras, possam ter morada na nossa vida. Que possamos ter prazer em viver para Jesus Cristo. Que possamos, Deus, ser humildes e fiéis, jamais largados na no liberalismo e muito menos no fanatismo. Livra-nos dos extremos. Dá-nos o poder de viver em equilíbrio. Equilíbrio que só é possível em Jesus Cristo e em seu Espírito atuando em nós e através de nós. Que este gosto amargo que os nossos pioneiros sentiram e a sequente revelação da palavra também possam, Senhor, marcar a nossa experiência. Muitos estão cansados de esperar, mas o Senhor vai voltar. Que esta seja a nossa convicção. Perdoa os nossos pecados. Conforta as famílias enlutadas. Visita o coração desta jovem, Senhor, que atentou contra a sua vida. Dê forças à sua mãe. Visita, Senhor, aqueles que passam por lutas emocionais, depressão. Visita aqueles que estão diante de grandes decisões para suas vidas, que possam tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. E que estejamos preparados desde já para vermos Jesus voltar. Continue nos dando sede e fome da tua palavra e que possamos ser relevantes na vida das pessoas ao nosso redor. Orando mais uma vez pela tua breve volta, nós dizemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Portanto, agora nós saltamos a quarta-feira 27 e voltaremos na quarta-feira, dia 3 de abril, porque na próxima quarta, aqui em nossas igrejas, teremos a Semana Santa. Pastor Alex em Framingham, eu estarei em Seekonk e o pastor Anderson em Pawtucket. Mas até lá, até o dia 3 de abril, leiam o capítulo número 23. Deus abençoe a todos e possamos encher nossas lâmpadas de azeite e estarmos prontos para ver Jesus voltar. Porque lembrem-se, breve Jesus voltará. Deus abençoe a todos.